Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje vou contar tudo o que eu li no mês de julho. Como sempre, eu começo com os e-books. Eu li 4 tragédias gregas em e-books, 4 tragédias sobre a mesma história, sobre o mesmo núcleo familiar. Eu li a Oristeia, que é uma trilogia do Ésquilo. Eu li Electra, que é uma peça do Sófocles. A Electra é a irmã do Orestes da Oristeia, então por isso que é o mesmo núcleo familiar. Mas antes de falar o conteúdo de cada peça, eu vou contar o mito, porque é mais abrangente, e aí depois eu explico a que parte do mito cada peça se refere, né? Então a gente tem aqui a história do núcleo de Orestes. Quando eu falei da Andrômaca, da peça Andrômaca, eu citei o Orestes, porque ele é primo da Hermione. Hermione é filha da Helena de Troia e do Menelau, e o Orestes é filho da Clitemnestra e do Agamemnon. Agamemnon e Menelau são irmãos, Clitemnestra e Helena de Troia são irmãs. Então as duas irmãs casaram com 2 irmãos. O que aconteceu? Houve a Guerra de Troia. O Paris raptou Helena, se bem que eu acho que não foi rapto, ele convidou, e ela foi porque ela gostou dele. Mas enfim, rapto ou não, ele levou ela embora para Troia. E o Menelau travou uma guerra contra a Troia, né? Assim que começou. E Menelau chamou todos os amigos, todos os reis vizinhos, né? Os parceiros dele. Claro que o irmão não podia ficar de fora, o Agamemnon. O Agamemnon era rei de Argos. Chamou também o Odisseu, rei de Ítaca, né? E aí a gente tem a Odisseia para guerra contra os troianos, por conta da Helena de Troia. O Agamemnon, antes de partir, ele invocou os deuses e pediu força, sei lá, pediu vitória. Os deuses, eu não lembro se tem um deus específico, eu vou falar os deuses de maneira geral. Os deuses pediram a ele um sacrifício, pediram a ele que sacrificasse a Ifigênia, a filha dele. Se você percebe aqui uma semelhança com o sacrifício de Isaac da nossa Bíblia, não é coincidência. Então o Agamemnon sacrifica a Ifigênia e vai para a guerra. Clitemnestra não perdoa o marido, Ifigênia era a filha mais querida dela. E ele parte para a guerra, a gente sabe que a guerra durou 10 anos. Quando ele volta, né, com vitória, vitorioso, Clitemnestra tem um amante, o Egisto, que se eu não me engano é irmão também do Agamemnon, e ela o mata, porque não perdoou. Aí, a Electra, que é a filha dela, aliás, eu acho que o Orestes é o menos famoso aí dessa família, porque a gente conhece bem a Electra pelo complexo de Electra de Jung, né, que é a adoração da filha pelo pai, em contraposição ao complexo de Édipo de Freud, que é a adoração do filho pela mãe. E aí, a Ifigênia ela é famosa por conta do sacrifício. O Orestes é o menos famoso, embora tenha uma trilogia aí, Oristeia, Orestia também, eu já vi essas duas traduções, então é a mesma trilogia, tá? Quem conhece como Oreste. Bom, mas enfim, fecha parênteses. A Electra não perdoou a mãe, e ela ficou toda revoltada. Depois que a Clitemnestra mata o marido, ela manda o Orestes para longe, porque ela ficou com medo de o filho vingar a morte do pai. E a Electra, toda resmungona, que adorava o pai e tal, ela manda, deixa lá com os criados, né? Deixa assim, deixa a filha de lado. Em dado momento, a Electra encontra o Orestes, ela não o reconhece, e os dois se juntam e ela o convence. Na história de Sófocles, ela convence o Orestes. Na outra história, isso não é tão evidente assim. Mas enfim, os dois se juntam, ela ainda com muita raiva, muito magoada, e o Orestes volta e mata o Egisto, o amante, e mata a mãe. O mito termina por aí, né? Essa parte, esse núcleo duro do mito é isso. O que acontece nessas 4 peças? Na primeira parte da trilogia da Oristeia ou Orestia, a primeira peça se chama Agamemnon. E começa assim: Argos em festa para receber Agamemnon, que está vindo de Troia, né? Todo vitorioso. Cidade o recebe, tal. E a Clitemnestra lá, toda ressentida, toda magoada, vai e mata o marido. E a Electra fica muito revoltada. Na segunda peça, que é Coéforas, eu acho que é esse o nome, se não for eu deixo aqui embaixo, Coéforas, a segunda peça da trilogia, a Clitemnestra, ela sonha
que está amamentando víboras que mordem, e o leite dela se transforma em sangue. Ela acorda assustada e pede pra Electra ir lá no túmulo do pai, sei lá, pra acalmar os deuses, alguma coisa assim. A Electra vai e ela encontra Orestes. Ela não o reconhece no começo, depois vê que é ele mesmo. E os dois se juntam e o Orestes volta, mata o Egisto, depois mata a mãe. E aí o sonho dela se realiza, né? Porque a víbora, o filho que ela amamentou, derrama o sangue dela, né? E aí o Orestes começa a ter um pouco de alucinação, visão, não sei o que são o que? As Eríneas. Termina mais ou menos assim. As Eríneas são quem? As deusas da vingança, mas são deusas assim, sei lá, de quinta categoria. E a terceira peça, Eumênides, alguma coisa assim, Eumênides, é uma espécie de julgamento do Orestes, né? Ele tem essas visões, atordoado pelas deusas da vingança, Apolo e acho que Atenas o defende, tem todo lá um colóquio, alguma coisa assim, e ele acaba sendo inocentado. Então, a Auristeia é isso. Aí na história de Sófocles, Electra, a gente tem toda a raiva da Electra que fica em debate lá com a mãe, revoltada, e a Clitemnestra fala que como ia perdoar o marido que sacrificou a filha dela, a filha que ela gerou no ventre. Aí ela até fala, se era para salvar a Helena, por que não foi sacrificada a filha de Helena, que é Hermione? E aí também ela deixa claro que não foi bem um rapto, né, que tipo assim, que a outra quis ir. E ela não perdoa e tal, e a Electra não a perdoa e tal. Aí a Electra encontra o Orestes também, não o reconhece e tal. E depois o começo a matar a mãe. E aí no fim ela se arrepende um pouco. E aí acaba, Sófocles, né? Vocês percebem que é a mesma história. Ufa! Agora vamos para os livros físicos. Eu li Doutor Zhivago, do Pasternak. É um livro enorme, né? Aqui a edição de bolso tem mais de 700 páginas. Tem gente que não gosta muito desse livro, tem gente que gosta bem. Eu entendo quem não gosta. Fiz um vídeo sobre este livro, então não vou comentar muito sobre ele. Eu acho que na semana que vem eu devo publicar. Mas eu só vou resumir assim, uma linha temporal que eu acho interessante. A história começa em 1905, né? A gente está falando de Rússia. E a história termina, acho que na década de 50, mais ou menos, alguma coisa assim. Ele publicou esse livro na década de 50. Ele começou a escrever em 1920, o começo da história em 1905. O que é importante? Por que eu estou destacando isso? 1905, guerra da Rússia com o Japão. E também uma anti-revolução, uma pré-revolução, né, do Domingo Sangrento e tudo mais. Quando eu fizer o vídeo sobre a Revolução Russa, para guerras e conflitos do século XX, eu vou explicar bem essa parte. Depois vem a Revolução Russa. Antes disso, né? Primeira Guerra Mundial, depois a Revolução Russa, governo de Lenin, governo de Stalin. Tudo isso aparece aqui. Tudo aparece aqui com a visão do autor na época. É diferente de uma pessoa hoje escrever um romance sobre a Revolução Russa, que se passou naquele período. Não, ele estava vivenciando lá, estava escrevendo, inclusive durante tudo isso. Por isso que neste livro tem muita descrição, tem um peso histórico. Quem viu o filme e viu muito romance, o tema de lar e tudo mais, pode se decepcionar um pouco com o livro. Agora quem gosta de história e tal, acho que vai gostar. Mas eu vou comentar melhor no vídeo, tá? Terminei de ler O Homem Revoltado no vídeo que eu fiz sobre a peste, eu disse que estava lendo, finalmente terminei. É um livro muito bom de Camus. E o bom de ler Camus é o seguinte, quando a gente lê romance, como é o caso de O Estrangeiro, A Peste, a gente tem filosofia. O Camus é filósofo, né? Por formação, doutor em filosofia, inclusive. E quando a gente lê ensaio filosófico, a gente tem literatura. Isso acontece aqui e também no mito de Sísifo, que ele discorre sobre alguma coisa e faz uma espécie de análise literária de algumas obras, principalmente Dostoiévski. E o mito de Sísifo, ele fala do personagem Kirillov, de Os Demônios, analisa bem, e aqui ele analisa bastante os irmãos Karamazov. Também ele fala do Morro dos Ventos Uivantes, do Heathcliff e tudo mais. Mas o que é o Homem Revoltado aqui? Quem viu meu livro sobre a peste já sabe do que eu estou falando. É o homem que resiste, né? Ele resiste e recusa. Ele percebe, ele não é niilista, ele não é o Meursault lá de O Estrangeiro. Ele continua no mundo sem sentido,
com muita presepada, mas ele faz seguindo seus propósitos, seus princípios. Sabe que não vai dar em nada, sabe que todo mundo vai morrer, sabe que o fim de todo mundo é o mesmo, mas ele faz seguindo seus princípios, porque ele não conseguiria deixar de fazer. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre esse livro, mas eu não estou dando conta de tanta coisa, mas o livro é muito bom. Quando eu fizer O que Espera de Camus, acho que eu comento melhor, tá? Então me perdoe. O livro é muito bom. Quem quiser conhecer Camus bem, este livro e o Mito de Sísifo são essenciais. Dá para perceber que aqui o Camus está mais maduro. Aqui ele evoluiu um pouco, não que ele estivesse atrasado quando escreveu o Mito de Sísifo ou O Estrangeiro, mas ele já foi além. Ele considerou tudo aquilo e continuou, agregou mais coisa, e a gente percebe que quando ele escreveu A Peste, essas ideias aqui já estavam bem azeitadas. Assim como quando ele escreveu O Estrangeiro, que ele discute ali no Mito de Sísifo, também já estava bem azeitado. Então são momentos diferentes, certo? Reli São Bernardo, uma história incrível do Graciliano Ramos. E este livro foi para relembrar o quão bem escreve Graciliano Ramos, né? A narrativa dele é maravilhosa. Eu tinha a lembrança recente de Angústia, né? Que eu já até andei comentando por aqui. Vidas Secas ainda lembro bem, que eu li, reli algumas vezes. E este livro aqui eu tinha lido há uns 20 anos para o meu primeiro vestibular e agora reli. Fantástico. Ele é um dos grandes narradores, né, brasileiro. Aqui é a história do Paulo Honório, sujeito bronco, bruto, mas um self-made man. Ele vence, ele é implacável, ele mesmo conta a história, ele decidiu escrever a história, pagou para alguém escrever, depois dispensou, ele mesmo conta a história. E a forma de narrar dele, de contar a própria história, é totalmente coerente com a própria personalidade dele, que é objetivo, cru, direto. Paulo Honório, ele é um representante do capitalismo voraz, que vence sem a menor preocupação com o outro, sem a menor sensibilidade e tal. Em determinado momento, ele decide se casar para deixar o herdeiro e tudo mais, porque ele conquistou a fazenda São Bernardo, né, que é onde ele se criou, e ele queria deixar o herdeiro. Aí ele se casa com Madalena, que é uma professora bem pobre e tal, mas a Madalena é o oposto dele. Ela é totalmente humanitária, sem apegos àquelas coisas todas, dava as coisas dela, ela se conduía com a condição dos trabalhadores da fazenda, o Paulo Honório judiava, batia, e ela ficava revoltada, enfim. É uma história fantástica, assim, direta, rápida e contada em primeira pessoa pelo Paulo Honório, que está contando a própria história. É um livro confessional. Ele não reconhece a Madalena como uma oportunidade de se humanizar. Tem um desfecho triste, ele não a reconhece, ele não percebe a oportunidade. E quando perde a oportunidade, ele lamenta e tal, e ainda diz que se ele tivesse uma outra oportunidade, ele ia errar de novo, porque ele é a si mesmo e tal. Ou seja, faz aquele discurso de sou eu e as minhas circunstâncias, mais ou menos, né? Mas não, eu acho que ele, Paulo Honório, é que representa o capitalismo. A gente sabe que o Graciliano Ramos era comunista. A Madalena representa o socialismo, né? Ele contrapõe essas coisas, e o capitalismo é voraz, ele se recria, ele vai passando como um furacão e vai se recriando e vai acabando com essa voracidade e falta de sensibilidade. O Paulo Honório é uma boa representação, muito boa essa história. O Abolicionista, do Joaquim Nabuco. Este livro é incrível, eu já tinha ouvido falar bem dele, mas eu não esperava tanto, né? O próprio título já diz sobre o que é, mas eu não esperava um discurso tão acalorado, tão sensato e tão... O Joaquim Nabuco, ele faz a defesa da abolição. A gente está aqui, acho que 1800, na década de 1860, mais ou menos. Acho que é isso. Já que a Lei Áurea foi assinada em 1888, a gente está aqui há uns 15 anos da lei, digamos assim, mais ou menos isso. O que é interessante aqui? Eu já tinha lido livros do José Bonifácio, que ele fala lá, que ele também era defensor da libertação dos escravos, ele tinha uns projetos para o Brasil. José Bonifácio foi um dos regentes, né,
um dos Andradas, tutor do Dom Pedro II e tudo mais. Eu já falei dele em algum vídeo de atualização que faz Brasil Brasil. Qual a diferença da defesa do abolicionismo aqui e de lá? Aqui fica muito evidente, coisa que lá não fica, é que o Joaquim Nabuco, ele considera que escravo faz parte, tem que fazer parte da nação, da sociedade brasileira. Porque muitos países eram favoráveis à libertação dos escravos pelas razões econômicas que a gente já conhece. A Inglaterra pressionava porque precisava de compradores para vender suas mercadorias, seus produtos industrializados e tudo mais. A escravidão era antieconômica. Então muitos países libertaram os escravos por conta disso. Queriam libertar os escravos para que eles voltassem para o seu país de origem. Ou seja, eles queriam vender produtos industrializados para as colônias, né? Ter mais compradores. Eles não queriam a libertação dos escravos por razões humanitárias, para os escravos fazerem parte da sociedade, compor a sociedade. O Joaquim Nabuco defende isso aqui. E ele fala, ele assim, é tão lúcido, ele tem uma visão tão abrangente, porque ele também era diplomata, né? Então ele conhecia outras realidades. Ele conta várias outras realidades no mundo, né, daquela época, e eu adoro os registros da época, em loco, como eu falei aqui no caso do Dr. Zhivago. Ele, durante a guerra, falando da guerra. Aqui, durante essa situação narrada aqui, fazendo análise crítica da situação. Então, assim, texto de uma pessoa crítica, falando de um momento que ela está vivendo. Não é uma pesquisa histórica, porque muita coisa pode escapar. Não, é o calor da hora ali, dos acontecimentos, né? Ele condena os escravagistas, os donos de fazendas que falam que ser contra a escravidão é como ser contra a lavoura. Porque eles tratam o escravo como se fosse um recurso econômico, coisificam dessa forma, como uma plantação, uma cultura de qualquer coisa, né? Ou seja, defender a escravidão é ser antieconômico, é ser contra o desenvolvimento econômico do país. Isso era o que muitos diziam, né? E o Joaquim Nabuco combate essa ideia. Ele fala que os escravos eles têm que ter condições e não devem ser libertados e deixados à deriva como os escravos romanos. Mal sabia ele que pouco tempo depois ia acontecer exatamente isso. Libertação e os escravos à deriva, sem condição de integrar a sociedade, né, de maneira justa. Ele fala que a libertação dos escravos, o direito, ele não usa direitos humanos, o termo como a gente usa hoje, mas nessa acepção que a gente usa hoje de direitos humanos. Não, é fantástico, um livro assim, fantástico. Quem quiser também estudar retórica, argumentação e retórica, isso é um bom exemplo. Eu adoro. Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, tem textos assim fabulosos pra gente estudar argumentação e retórica. Eu já usei em apostila do Rui Barbosa, do Joaquim Nabuco ainda não usei, mas é muito bom. Outra coisa que ele fala aqui, ele fala mal da Igreja Católica, que em momento nenhum defendeu a libertação dos escravos. Ele condena isso, a posição da Igreja. Muito legal. E aí eu tava lendo um pouco sobre ele e eu descobri que ele gostava muito mesmo dos escravos, porque ele foi muito bem cuidado. Ele tinha uma relação muito afetuosa por escravos que cuidaram dele quando ele era criança. Vocês percebam que as relações da infância permeiam toda a vida da pessoa, né? A construção simbólica que elas têm do mundo, da vida das pessoas durante a infância, marca o resto da vida. Viagem ao Fim da Noite, de Celine. Esse livro é meio autobiográfico, em alguma medida ele lembra Adeus às Armas, do Hemingway, que também é autobiográfico, e também é nesse período de Primeira Guerra Mundial, ele foi servir durante a Primeira Guerra. Aqui a gente tem a história do Ferdinand, né? Percebam, né? Que é autobiográfico mesmo. Francês, que vai combater na Primeira Guerra na África, né? Lembrem-se que a Primeira Guerra Mundial aconteceu por razões imperialistas e a África estava em disputa. Então, faz todo sentido acontecer batalhas na África. E ele foi, ele via as condições. E qual é a tônica deste livro? É um sujeito nihilista, pessimista, não aderente. Ele não se identifica com nada. Ele ficou muito atordoado durante a guerra, foi para o manicômio até, e ele não se identifica com nada, ele é irônico até.
em relação a tudo que acontece. Ele vê com distanciamento e com uma falta de interlocução, de aderência assim, impressionante, que é a figura do próprio Cellini, né? A condição dele mesmo. Depois da Primeira Guerra, acho que aconteceu aqui no Congo, quando ele serviu, ele vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele vai trabalhar na Ford. Pensem o que é os Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial. Despontou como um país industrializado, aquela pujança toda, principalmente indústria automobilística. E é para lá que ele vai. Pense na representatividade disso aqui. Ele vai trabalhar, também não se identifica com nada. O mesmo comportamento, é tudo com distanciamento e tal. Depois ele volta para a França, que é o país dele. Vai trabalhar como médico no subúrbio de Paris, Roncy, eu acho que é fictício. É um médico assim muito medíocre, muito meia boca, né? Porque tinha muita habilidade também, não se preocupava com as pessoas, não queria... É a mesma posição, niilista, pessimista, irônica. Tem um momento que ele vai atender um bebê. Olha o que ele fala, não adianta, que é tudo isso mesmo, que você começa a falar um monte, em vez de cuidar do bebê. A mãe da criança ficou horrorizada e a reputação dele também foi pro beleléu. Mas enfim, é uma condição assim de nada, sabe, depois da Primeira Guerra. Eu já falei disso, acho que em Adeus às Armas. A gente está aqui num momento em que o niilismo é muito forte. Já havia niilismo antes da Primeira Guerra Mundial, mas depois o niilismo vazio, né? Quais são os referenciais? Ficou muito mais forte aqui, e aqui a gente tem uma criatura pessimista e irônica. As Aventuras de Huckleberry Finn. Gente, que livro bom, eu não sabia que era tão bom. A edição está em inglês. Quem leu Tom Sawyer vai se lembrar da figura do Huck, que estava lá, né? O Tom Sawyer era todo inteligente, culto e tudo mais. E o Huck não, já era mais simplesinho. Aqui também o Tom Sawyer aparece nas Aventuras de Huckleberry Finn. Mas por que que este é mais famoso que aquele? Isso aqui está na relação, nas duas relações, da Brava e da Bula. Porque aqui ele toca na temática da escravidão. A gente tem aqui a figura do Huck, o menino, um garoto de 14 anos, que vive com um pai bêbado, que bate nele, vive lá na caverna, na árvore, sei lá o que. Aí tem a senhora viúva que quer cuidar dele, ele passa o tempo com a viúva, o pai, aí o juiz, entrou um novo juiz na questão, decidiu que ele ia ficar com o pai, enfim, o pai bêbado, alcoólatra, ele forja a própria morte. Ele mata lá um pouco, ensanguenta, tudo, ele finge que foi assassinado e jogado no rio, porque aqui a gente tem o cenário do Mississippi, né? E pra que todos pensem que ele morreu. E aí depois ele vai para uma ilha lá. Nessa ilha ele encontra o Jim. Quem é Jim? O escravo da senhora lá que praticamente queria adotá-lo. E ele não denuncia, né? A gente está aqui em 1860, mais ou menos o mesmo período aqui do abolicionismo aqui do Joaquim Nabuco. E a gente está nesse período ainda de escravidão nos Estados Unidos. E ele não denuncia o Jim. E os dois vivem juntos várias aventuras. Depois, em algum momento, encontra o Tom Sawyer, enfim. E eu só sei que ele fica sabendo por meio do Jim que o pai dele sumiu depois da morte dele. O Jim fugiu, acho que na noite seguinte. Então, assim, em momentos achavam que o Jim tinha matado o Huckleberry Finn. Em outro momento achava que era o pai, porque os dois praticamente sumiram na mesma época da morte do garoto, enfim. Só sei que ele se envolve em trocentas aventuras, se disfarça de mulher, enfim, porque aí eles vivem aventuras pelo Mississippi afora. Ele não entrega o Jim. E ele, aqui tem vários questionamentos sobre a escravidão. Então, como é que um garoto de 14 anos, no momento em que os Estados Unidos ainda tinha a lei lá da segregação toda, tem um posicionamento tão crítico, critica tanto. Aqui tem uma passagem bem interessante em que acontece um acidente e perguntam, alguém morreu? Não, só um negro, mas ninguém se machucou. Aí você pensa, oi? Como é que é? Então, assim, é de um nível, né, o racismo aqui, que a gente começa a achar que é caricatura, mas não, a gente sabe que não é.
né? E aí um garoto de 14 anos defende o negro, sendo que os adultos, né, que deveriam ter mais senso, né, humanitário, decisório para julgar, não, né? E ele protege o Jim o quanto pode. Então, assim, é um livro que deve ter incomodado muito na época, né? Porque a sociedade não estava para esses liberalismos, não. A Cor Púrpura, né, para inteirar o terceiro livro sobre abolicionismo, sobre racismo, sobre negros. Então, às vezes eu começo a ler de maneira temática sem perceber. Às vezes sobre religião, às vezes sobre escravidão, sem perceber. Quando eu reúno os livros no fim do mês, aí eu percebo que fiz uma leitura temática sem querer. A Cor Púrpura, o filme é famoso, né? Eu tinha assistido o filme. Aqui é a história da Sally, negra, a família toda negra, no sul dos Estados Unidos. Acho que na década de 1930, mais ou menos, já tinha ocorrido a abolição da escravatura, mas, né, mudança cultural não acontece assim. Mas aqui não é a questão do racismo que pesa, não. Aqui é a condição dela. Ela tinha uma irmã, ela era estuprada pelo pai. Ela engravidou, né, do pai, teve 2 filhos. Depois ela se casou com um senhor lá mais velho, com filhos adultos e tal. E aí ela não ficou mais com os filhos. E quando casada com esse senhor, ela sabia que ele tinha uma mancha, a tal de Sugar Berry, que ele era apaixonado por essa Sugar Berry, que era uma cantora. Até que essa Sugar Berry vai lá morar com eles. E ela tem um encantamento por essa mulher, que no começo olha ela assim com certo desdém, mas depois elas ficam muito amigas e por meio dessa Sugar Berry ela começa a se perceber gente e mulher. E a condição feminina da Sally é algo assim tocante. É uma condição tão desgraçada e ela não se percebe, ela não chega a ser uma macabeia, mas é como se ela não vislumbrasse nenhuma outra oportunidade até a Sugar Berry perceber nela algo importante, uma pessoa interessante. E aí a gente, leitor, vai vendo que, na verdade, ela tem outros exemplos. Tem a Sugar Berry, com esse comportamento que o cara é super apaixonado por ela, era toda altiva e tal. A esposa do enteado, da Sally, também, ela não se dobra ao marido. E a própria irmã da Sally, que depois acaba se tornando missionária na África, acaba tendo uma vida também, uma escolha de autonomia. Então, assim, a condição dela era uma, da Sally. Mas ela é cercada por mulheres com opções de vida mais interessantes que a dela. Mas ela não se projetava, até a Sugar Berry fazê-la perceber, conscientizá-la de que ela era uma pessoa que tinha vontades, que tinha que se impor, que tinha que se descobrir mulher. Então, assim, ela acabou se descobrindo até mesmo a sexualidade por meio da Sugar Berry. Mas é uma história muito triste, de estupro, perda de filho, condição feminina, é uma desgraceira só, né? Mas ela não parece sofrer. Ela é uma pessoa, por isso que me lembra Macabé, ela não parece sofrer, ela é muito resignada, mas ela é despertada dessa condição pela Sugar Berry, né? É bem interessante. O Morro dos Ventos Uivantes, que eu já li acho que pela 3ª vez. Eu já vi o filme as 2 vezes, eu já li o livro em português, já li em inglês, uma outra edição que eu tinha, agora li de novo. Eu adoro essa história porque vocês sabem que eu adoro uma tragédia grega, né? Aqui é tal qual uma tragédia grega, é uma desgraceira só, mas não é, claro, não é tragédia grega. Aqui a gente está num romantismo assim muito forte, né? A história da Cat e do Heathcliff, ele um selvagenzinho, né, um cigano, o pai dela, dono da quinta, achou na rua, não sei como achou muito bem, até que um dia ele leva o Heathcliff para casa. O irmão dela e ela acabam convivendo com o Heathcliff. O irmão dela odeia ele e ela é muito próxima. O pai morre, o Heathcliff era protegido e tal, e eles e a Cat, eles ficam muito unidos, né? Mas o irmão odeia. Eles crescem e tal, e a Cat um dia se machuca, ela é cuidada lá pelos vizinhos, fica lá na casa deles, e aí, enfim, ela acaba se envolvendo com o rapaz, e o Heathcliff fica meio de escanteio, né? O outro rapaz todo educado, culto, e o Heathcliff todo selvagem. Até que ele escuta a Cat se confessar, assim,
dividir um segredo com a criada, falando que é a criada que conta essa história, né? Falando que ela aceitou se casar com o vizinho lá, porque o Heathcliff não tinha futuro, né? Como que ela ia ficar com o Heathcliff e tal, não tinha condições, e por aí vai. E ela não sabia que o Heathcliff estava ouvindo a conversa. E aí o Heathcliff foge, ele some. E ele não ouve a parte em que ela fala que ela é Heathcliff. E os dois são uma pessoa só, que ela é completamente apaixonada por ele. Ele só ouve a outra parte em que ela desdenha dele. Ele some e volta anos depois rico. E aí ele resolve se vingar também. A Cat já tá casada com outro vizinho. Ele acaba arruinando o irmão da Cat lá, bebe, perde a fazenda lá, quinta pra ele, pro Heathcliff, enfim. É uma desgraceira só, mas é uma história muito forte. Ele fala assim: nós tínhamos tudo, Cat, nada que Deus ou Satã fizesse poderia nos separar, mas você o fez e tal. É uma história forte. E a desgraceira passa para os descendentes. Passa mais ou menos toda essa rixa, tudo, mas também há uma esperança de reconciliação pelos descendentes. Porque Heathcliff tem filho, a Cat tem filho e o irmão da Cat tem filho. Então a outra geração que vai resolver, vai realizar o que a geração anterior não deu conta. Mas é uma história de ira, de capricho e de vingança. É muito forte, eu gosto bastante. A história de amor deles, assim, coisa além da morte. Então é isso, li tudo isso, livros bons eu acho, né? Gostei bastante de tudo que eu li. E nos últimos tempos tem sido assim, eu tô lendo coisas bem legais, né? Eu espero que vocês também achem, me digam aqui embaixo que vocês leram disso tudo, o que vocês querem ler, comentem o que vocês me recomendam ler, que eu tô numa vibe boa de leituras. Isso vai acabar em breve, porque nesse segundo semestre eu vou dar muitas aulas. Gostaria que vocês me indicassem leitura, vocês sabem que eu tenho muita coisa pra ler. Mas, sei lá, pode me indicar que se for coisa que eu já tenho, eu coloco na fila primeiro, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever, se não for inscrito, de curtir, de me seguir nas redes sociais e de curtir minha página no Facebook, porque lá eu publico posts do blog. Então, resenhas de livros que eu não faço vídeo, posts sobre São Paulo, um monte de coisa que não é exatamente o conteúdo do canal. Então é sobre viagens, sobre São Paulo, sobre gastronomia, sobre cultura de modo geral. Algumas resenhas, que aqui eu comento muito por cima. E também os vídeos de resenhas, também tá tudo lá. Então se você curte a página do Facebook, você recebe tudo, tá bom? Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.